Olá, aqui é o professor Ezequias, tudo bem? Vamos continuar nossa jornada pela matemática? Bola para frente. Temos aí um plano cartesiano, onde existem infinitos pontos. Para localizar um ponto, precisamos de dois números. O número x, que é o primeiro, e o número y, que é o segundo. Por exemplo, o ponto A. As coordenadas dele são 1 e 2. O 1 está aqui no x e o 2 está aqui no y. Agora, o que acontece se esses dois números, x e y, eles estiverem relacionados por alguma fórmula, alguma regra bem definida, ou seja, por uma função? Bom, nós vamos ter a representação geométrica da função, ou seja, o que a gente chama de gráfico da função. Por exemplo, se eu quiser fazer o gráfico da função y igual a x mais 1, a primeira coisa é fazer uma tabela, onde eu atribuo valores a x e aqui eu calculo os valores do y através da fórmula, da equação que define a função. Observe que não tem nenhuma restrição com relação ao domínio da função. Nesse caso, a gente diz que é uma função real. O domínio da função é o conjunto de números reais e a imagem também. Então existem infinitos números que eu posso atribuir a x. Só que não dá para colocar todos eles aqui, né? Então o que eu faço? Eu escolho números inteiros e aqueles bem fáceis de fazer conta. Tipo 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. E aí eu vou calcular o y quando x igual a 0. Vou calcular o y quando x igual a menos 1. Vou calcular o y quando x igual a menos 2. E assim por diante. Então eu vou calculando. Quando x igual a 0, eu calculo f de 0. Ou seja, no lugar do x eu coloco 0. 0 mais 1, 1. Para x igual a menos 1, no lugar do x eu coloco menos 1. Menos 1 mais 1, 0. O do menos 2 eu coloco no lugar do x, o menos 2 vai ficar menos 2 mais 1, menos 1. Aqui o x igual a 1 eu coloco no lugar do x, vai ficar 1 mais 1, 2. E aqui x igual a 2 eu calculo f de 2, que vai ser 2 mais 1, 3. Então eu tenho esses pares, 0, 1, menos 1, 0, menos 2, menos 1, 1, 2 e 2 e 3. Esses pares aqui que são as coordenadas que eu vou marcar no plano cartesiano. E assim eu vou marcando os pontos. Ó. Coordenada 0, 1. Então, o x é 0 e o y é 1. Esse ponto aqui. Coordenada menos 1, 0. O x é menos 1 e o y é 0. Então, vai ficar aqui, esse ponto aqui. Coordenada menos 2, menos 1. Então, o x é menos 2 e o y é menos 1. Então, esse ponto aqui. O ponto coordenada 1 e 2. Então, o x é 1 e o y é 2. Está esse ponto aqui. E coordenada 2 e 3. Então, o x é 2 e o y é 3. Então, esse ponto aqui. Então, eu marquei esses pontos aqui. Só que existem infinitos pontos. Porque são infinitos números. É todo o conjunto de números reais. Então, mas aí eu vejo um padrão aqui, ó. Preste atenção, não? Eles estão alinhados. Eles são o que a gente chama de pontos colineares. Eles fazem parte de uma mesma reta. Então é essa reta que vai ser o gráfico da função. Como são infinitos números, eu vou encontrar infinitos pontos aqui. Então é só ligar os pontos. Então aqui, ó, na ordem crescente do x, da esquerda para a direita,
Aí eu tenho esse ponto aqui, aí eu ligo com esse, outro, ligo com esse, ligo com esse, ligo com esse. Então, ligando os pontos, eu tenho a reta que representa a função y igual a x mais 1. Então, esse gráfico aqui, essa reta, é o gráfico da função y igual a x mais 1. Tem uma coisa interessante aqui, ó. Esse ponto onde a reta corta o eixo do x, ou seja, onde o y é igual a 0 e o x é igual a menos 1, esse ponto aqui a gente chama de raiz. Outro ponto importante também é esse aqui, ó, onde o x é igual a 0 e o y é igual a 1. Também é importante também. Agora outro exemplo. Vamos fazer o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4x. Novamente, eles não colocaram nenhuma restrição. Quer dizer que é uma função real, ou seja, o domínio da função é o conjunto dos números reais e a imagem é um subconjunto dos números reais. Ou seja, aqui no x, que vai estar o meu domínio, eu posso escolher infinitos números. E aqui, quando fizer o cálculo, usando a equação, né, eu também vou ter infinitos resultados aqui. Só que eu não posso fazer isso, né? Infinitos números. Eu não vou... E também, outra coisa, eu não vou usar fração, não vou usar números irracionais, nem racionais. Eu vou usar inteiro, números inteiros, e aqueles números bem fáceis de fazer conta. Né? 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui no caso foi até o 5, mas tudo bem, 5 também é fácil. Então é só esse número que eu escolhi, ó, 0, 1, menos 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente eu escolho números próximos do zero, números inteiros, próximos do zero, e vou calculando. Então, para x igual a 0, eu vou ter 0 ao quadrado menos 4 vezes 0. Fazendo a conta, dá 0. Para x igual a 1, eu faço 1 ao quadrado menos 4 vezes 1. Aí aqui vai dar menos 3. Aí quando eu faço x igual a menos 1, tem que tomar cuidado que quando eu levo ao quadrado, o número negativo ele fica positivo. Porque vai ficar menos 1 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais. Então vai ficar aqui menos 1 ao quadrado vai dar 1. E aqui também, ó, menos 4 vezes menos 1, esse menos 4 vezes esse menos 1, nós vamos ter menos vezes menos, que dá mais. Então vai ser 1 mais 4, que dá 5. Aqui o 2, eu coloco 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2. O 3, eu faço 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, e assim por diante. E aí eu consigo os pares. O 0 com 0, o 1 com menos 3, menos 1 com 5, o 2 com menos 4, o 3 com menos 3, o 4 com 0 e o 5 com 5. Então eu vou marcar esses pontos aqui, quer dizer, essas coordenadas no plano cartesiano. Bom, aqui estão os pares. Então primeiro que eu marco 0, 0, origem, esse ponto aqui na origem. Depois o 1 e menos 3. Ó, 1, o x é 1 e o y é menos 3. Então esse ponto aqui. Depois menos 1 e 5. X é menos 1 e o y é 5. Então esse ponto aqui. Depois o 2 e menos 4. O x é 2 e o y é menos 4. Então esse ponto aqui. Depois o 3 e o menos 3. O x é 3 e o y é menos 3. Esse ponto aqui. Depois 4 e 0. O x é 4 e o y é 0. Então esse ponto aqui. E por último o ponto 5, 5. O x é 5
e o y é 5, então esse ponto aqui. Como existem infinitos números, né? E eu não usei eles, que não dá para usar, eu vou tentar achar o padrão aqui. Então a primeira coisa que eu faço é o seguinte: qual o x que eu usei aqui, menor x, foi o menos 1 aqui. Então no sentido da esquerda para a direita, né? Na ordem de crescente do x, o primeiro ponto que eu olho é esse aqui. E aí, o que eu vou fazer? E o segundo ponto que eu vou olhar vai ser esse aqui. Então eu ligo daqui até aqui. Aí depois, qual o próximo ponto? É esse ponto aqui, 1 menos 3. Aí eu ligo daqui do 0 até 1 menos 3. Aí qual o próximo ponto? O 2 e o menos 4. Aí eu ligo. Só que aqui, dá para sacar que não está em linha reta, né? Está fazendo uma curva. Então eu já vou mais ou menos fazendo uma curva aqui e chego aqui. Aí o outro ponto é o 3 menos 3. Aí começa a subir de novo. Não vai ser uma reta, né? Uma curvazinha. Aqui também, do ponto 3 menos 3 até o ponto 4, 0. E eu vou até chegar ao último ponto que eu calculei, que foi 5, 5. Não dá para sacar que aqui continua e aqui continua. Ah, uma coisa interessante, ó. Aqui o gráfico ele vem descendo, vem descendo, vem descendo. A gente diz que essa parte aqui, a função é decrescente. E aqui, ó, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. A gente diz que nessa parte aqui, nesse intervalo, que vai do 2 até o infinito, ela é crescente. Então, do 2 ao menos infinito, ela é decrescente. Do 2 ao mais infinito, ela é crescente. Outra coisa interessante aqui, ó, dois pontos aqui interessantes. O ponto onde a curva corta o eixo do x, a gente chama de raiz. No caso aqui são duas raízes. Raízes ou zero, tem esse nome também. Raízes ou zero da função. É onde o y é igual a zero. São os valores de x que tornam o y igual a zero. É muito importante também. E esse aqui também é muito importante porque a partir daqui que a função ela era decrescente e passou a ser crescente. Quer dizer, um ponto, o menor ponto que tem, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que o domínio é o conjunto de números reais e a imagem é do menos 4 até o mais infinito. Né? São os números reais, mas que estão entre o menos 4 até o mais infinito. Outra coisa, esse gráfico tem um nome particular, chama-se parábola. É muito usado na física, nas ciências esportivas, na eletrônica. Então esse ponto aqui, ó, a gente chama de vértice da parábola ou ponto de mínimo. Né? E esses dois aqui, corta o eixo do x, a gente chama de raízes ou zeros da função. No caso aqui são duas raízes. No caso da reta que a gente fez, ela é toda crescente, ó. O tempo todo ela é crescente. E só toca no eixo do x no lugar só, então só tem uma única raiz. Agora vamos a um exercício. No plano cartesiano abaixo, está representada uma função. A expressão algébrica que representa essa função é... Então ele quer que marque aqui, né? Qual a função aqui está representada aqui por esse gráfico. Essa reta aqui. Olha só. Ele deu esse ponto aqui, ó, onde o x é igual a 1 e o y é igual a menos 2. E deu esse ponto aqui, onde o x é 0 e o y é 3. Então a gente pode testar, já que é múltipla escolha, pode testar aqui, ó. Testar x igual a 1
e y igual a menos 2 para ver se bate. Então, por exemplo, na letra A, se eu fizer x igual a 1, vai ficar menos 5 vezes 1 dá menos 5. Menos 5 menos 2 dá menos 7. Aqui não é menos 7. Então, essa daqui já não presta, não serve. Essa outra aqui, menos 5, x mais 3. Se eu fizer x igual a 1, vai ficar menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 mais 3, menos 2. Opa, pode ser. Então deixa ela aí. Vamos testar aqui essa outra aqui. Menos 2x mais 1. Se eu fizer x igual a 1, vai ficar menos 2 vezes 1, dá menos 2. Menos 2 mais 1, dá quanto? Menos 2 mais 1 dá menos 1. Não serve também, ó. Que aqui é menos 2. Então já vou marcar aqui porque não serve. Aqui, essa da outra aqui. Essa outra aqui, x menos 2. Se eu fizer x igual a 1, vai ficar 1 menos 2 dá menos 1. Também não serve também. E esse outro aqui, se eu fizer x igual a 1, vai ficar 1 mais 3, 4. Também não serve. Então já de cara já vi que é a letra B, né? Mas vamos conferir mesmo, vai ver se é. Se eu fizer x igual a 0. Se eu fizer x igual a 0, vai ficar menos 5 vezes 0, dá 0. 0 mais 3, 3. Aí, beleza. Não precisa nem testar as outras, né? Porque se aqui eu fizer 0, ia dar menos 2, não servia. Se eu fizesse aqui igual a 0, vai dar 1, não servia. Se eu fizesse aqui igual a 0, ia dar menos 2, não servia. Eu ia ficar na dúvida com essa daqui, ó. Mas eu já eliminei ela, então só tem essa daqui mesmo. Então é a letra B. A resposta é a letra B. Agora mais um exercício. Observe abaixo o gráfico de uma função definida no intervalo de menos 7 até 7. Quer dizer, o domínio da função dela vai do menos 7 ao 7. E a imagem vai do menos 4 até o 6. Observe que ela na verdade, ela é um segmento de reta, uma parábola e outro segmento de reta. Essa reta aqui, quando o x vai do menos 7 até o 3, esse intervalo aqui, ela é crescente. E aqui no intervalo que vai do 3 até o 7, o x igual a 3, do 3 até o 7, ela é uma reta decrescente. Aqui no meio ela é uma parábola. Essa parte da parábola é decrescente, quer dizer, decrescente no intervalo que vai do menos 3 até o x igual a 0. E daqui para lá ela é crescente. Ela é crescente no intervalo que o x é igual a 0 até o x igual a 3. Mas não é isso que ele está querendo saber. Está querendo saber o seguinte: os zeros dessa função nesse intervalo são... Aí tem que marcar aqui, né? Os zeros é a mesma coisa que raiz. Local onde o gráfico corta o eixo do x. Corta o eixo do x aqui, no menos 5,5. Corta o eixo do x aqui, no menos 2. Corta o eixo do x aqui, no 2. E corta o eixo do x aqui, no 5,5. Então tem 1, 2, 3, 4 raízes. Então a letra D, né? Olha lá, menos 5,5. Aí menos 2, daqui. O 2 aqui. E por último 5,5. Então a letra D, a resposta. Bom, por hoje é só. E até logo.